Seja bem-vindo a Sob a Mesma Face, uma narrativa que explora as fronteiras entre amor, perda e a complexidade da existência humana. Eu sou o Eric, autor desse projeto literário que agora também compartilho em forma de podcast. Aqui, a cada ato, a gente caminha ao lado de Julian e Henry pelas ruas de Paris. Obrigado por me acompanhar na criação dessa história. Então, vamos ao ato de hoje? Henry está de volta a Paris, mas não é exatamente o mesmo Henry que partiu. O tempo fora da cidade, vivido entre paisagens silenciosas, noites solitárias e estradas sem destino, transformou algo dentro dele. Neste ato, acompanhamos os primeiros passos desse retorno, as tentativas de organizar um novo lar e os rituais que marcam um recomeço. Cada gesto, cada objeto e cada memória guardada revelam um processo mais profundo de reconstrução. Este ato não é apenas sobre voltar, é sobre tudo que ainda nos acompanha quando tentamos seguir em frente. Parte 1. Sombras na Cidade Luz. Ato 2. Eu deveria ter pensado melhor antes de estacionar a lambreta a vários quarteirões de distância e decidir fazer compras a pé. Pareceu uma boa ideia observar a cidade enquanto procurava alguns itens de decoração para meu novo apartamento. É curioso como Paris muda dependendo de como observamos. Ou talvez seja eu quem está diferente. Mas agora, começo a sentir o desconforto nas mãos de tanto andar carregado de sacolas. Já faz algumas semanas que estou de volta à cidade. A mesma Paris da qual fugi alguns meses atrás, agora me parece menos imponente e mais silenciosamente promissora. Hoje decidi sair para fazer compras quando senti a noite se aproximando. Não estava pronto para desacelerar e encerrar o dia. Ainda funciono no fuso horário de lugares que nem sei mais nomear. Encontrei algumas lojas fechadas. Mesmo assim, voltei com várias peças de decoração. Venho desajeitadamente moldando o apartamento, para o desgosto dos meus vizinhos que já devem colecionar queixas contra as minhas marteladas noturnas. Não tenho conseguido permanecer em casa quando a tarde se despede. Acredito que seja um reflexo das últimas viagens, principalmente do tempo que passei na Côte d'Azur, onde meus dias eram feitos para dormir e as noites para existir. 6 meses atrás precisei me afastar de Paris, ou melhor, de tudo. Lembro-me de como anos inteiros de vida couberam em uma pequena mala de viagem, e de como uma simples passagem aérea, comprada às pressas e custando mais caro do que eu gostaria, poderia ser o marco de uma mudança tão significativa na minha vida. Passei mais tempo do que jamais imaginei sem trabalho, sem compromissos, sem o peso confortável da rotina. Achei que, naquele espaço vazio e incomum, uma vida diferente pudesse me encontrar. No fim, acabei percebendo o quanto precisava de um tempo comigo mesmo. Antes da Côte d'Azur, me perdi de propósito por estradas que não apareciam em nenhum guia. Passei alguns dias em vilarejos escondidos na Provence, onde o cheiro doce da lavanda se confundia com o aroma de pão recém-saído do forno. O ritmo desses lugares era outro, e era exatamente isso que eu procurava. As manhãs eram frias demais para um café ao ar livre, não que isso me impedisse. Caminhei por ruas de pedra em cidades suspensas no tempo, onde os sinos das igrejas marcavam as horas sem que ninguém parecesse se importar. Passei um tempo também nas falésias da Bretanha. Caminhei por aquelas encostas várias vezes, observando o mar. Embora o vento fosse frio e cortante, havia ali uma paz tão eterna quanto as águas do Atlântico, que pareciam se estender até o fim de tudo. Ali, bastava apenas existir. Reconheço agora que foi ali que, de algum modo, comecei a voltar para mim. Embora tenha cruzado caminhos com algumas companhias, a maior parte das noites foi minha, só minha. Mesmo dizendo a mim mesmo que preferia assim, havia momentos em que as lembranças pesavam mais do que eu podia suportar. Nesses instantes, eu buscava qualquer coisa que distraísse. Uma fogueira à beira-mar, uma mesa improvisada sob o céu noturno, o som das ondas dissolvendo conversas que nunca precisavam chegar a lugar algum. Voltei no dia em que me peguei sorrindo apenas por acordar. Um gesto simples, quase involuntário. Arrumei as malas, deixei as chaves da pequena pousada sob o balcão e, já a caminho da porta, ouvi a voz da recepcionista, com quem costumava dividir conversas leves, só para quebrar o silêncio das tardes. Vamos sentir a sua falta, Monsieur Legrand. Sorri com aquele prazer que se sente ao perceber que, de algum modo,
deixei uma boa impressão em alguém. Me chame de Henry. Me despedi com a promessa de manter contato, embora soubesse, no fundo, que tudo aquilo era apenas uma travessia, um espaço entre duas vidas. Foi então que decidi procurar um novo lar em Paris. Acabei encontrando no Canal Saint-Martin o espaço perfeito para recomeçar. É para lá que retorno agora, equilibrando a sacola sobre as rodas trêmulas da lambreta. O trajeto é uma combinação desajeitada de nervosismo e liberdade. Eu mal sei conduzir essa lambreta, muito menos equilibrando todas essas sacolas. Cada buzinada e cada ciclista indignado me arrancam uma risada. Sei que com essas sacolas penduradas de todo lado, devo mesmo parecer uma instalação de arte moderna ambulante. Mas isso não me impede de me divertir comigo mesmo. Adoro como a cidade começa a se transformar conforme me aproximo do prédio. As grandes avenidas se encolhem em vielas tranquilas. As fachadas, imponentes, dão lugar a prédios desgastados de janelas entreabertas. Nunca me canso de assistir a essa transição. Imagino as vidas que se desenrolam atrás de cada cortina mal fechada, histórias que talvez nunca venham à tona. Gosto especialmente de pensar que agora começo a escrever uma dessas histórias. Começa a chover um pouco antes de eu virar a esquina. Primeiro, só o som dos pingos sobre as folhas altas das árvores. Depois o asfalto começa a absorver a água com uma cadência mais precisa. O ar muda de cheiro, a paisagem reflete as luzes da cidade com mais intensidade, como se a chuva realçasse as cores que normalmente passam despercebidas. Paris, molhada, parece mais honesta, distante da imagem que aparece nos cartões postais, aquele céu limpo e dourado que só existe para os turistas. As chuvas repentinas, as tempestades de verão que pegam todos os desprevenidos, dizem mais sobre o que é viver aqui de verdade. Existe beleza nisso também, menos idealizada, mais real. Estaciona a lambreta apressado, com uma manobra mais corajosa do que habilidosa, e como era de se esperar, metade das sacolas vai ao chão. Empurro o portão de ferro com cuidado, tentando não perturbar o silêncio da noite. Subo as escadas devagar, cada degrau ressoando um cansaço que eu já nem tento mais esconder. Quando alcanço a porta do apartamento, solto um suspiro longo antes de largar as compras no chão. Mais uma pequena vitória, daquelas que só fazem sentido quando não há ninguém ao lado para compartilhá-la. Passei os últimos dias tentando dar forma a esse espaço, pintando paredes, arrastando móveis, trazendo para dentro tudo o que de algum jeito diz algo sobre mim. O cheiro de tinta fresca e madeira crua continua forte no ar. E as caixas de mudança, elas parecem se multiplicar cada vez que penso ter vencido a desordem. Não estava esperando por elas. Chegaram sem avisar, no final de uma tarde, tomando para si um lugar que já não as pertencia mais. Me atiro no sofá assim que tranco a porta atrás de mim. Um achado improvável de brechó, coberto por uma manta que pouco esconde as marcas do tempo. Mas é esse cansaço do tecido que me faz sentir que, de algum modo, ele me entende. Flora! A preguiça na minha voz é evidente. As patinhas apressadas ecoam no piso antes mesmo de eu terminar o chamado. Flora sempre surge assim, como um raio. A cauda erguida e inquieta, os olhos verdes iluminados pela luz fraca da sala. Ela se enrola nas minhas pernas como se eu tivesse passado uma eternidade longe. Adoro ser recebida assim. Me abaixo devagar para pegá-la no colo. Ela começa a ronronar no mesmo instante como se conhecesse o ritual de cor. Esse som abafado e constante é como um lembrete delicado de que eu ainda sei o que é afeto, mesmo depois de tanto tempo me esquecendo. E claro, não é como se eu tivesse escolha. Se não passo alguns minutos com ela no colo após chegar em casa, estou condenado a dias de ressentimento felino. Melhor não arriscar. Quando Flora decide que já é o suficiente, pula para o chão e começa a inspecionar as sacolas, metendo o focinho em cada uma como uma curadora oficial da nova decoração. Às vezes ela aprova minhas escolhas, outras vezes me lança um olhar de desprezo que só os gatos sabem como fazer. Flora tem um gosto estético muito próprio. Enquanto ela cumpre sua missão de crítica implacável, é hora de continuar as arrumações. Tire os livros das caixas, organizando-os nas prateleiras como quem tenta traçar um mapa de si mesmo sem saber onde está o destino. Os livros terminam empilhados em uma bagunça calculada, confortável, que só eu saberia decifrar. Depois dos livros é hora de pendurar as novas plantas. Vasos de eras que já começam a se alongar em busca de novos territórios, como se quisessem ocupar cada canto antes mesmo de mim. As plantas trazem vida ao apartamento, apesar da bagunça. Para mim, elas são os primeiros sinais de que algo novo está, enfim, crescendo aqui. Na cozinha, organizo os poucos utensílios que comprei há pouco. Copos de vidro delicados demais para o meu jeito desastrado,
pratos rústicos de cerâmica e uma chaleira que apita com dramatismo sempre que a água ferve. Como se até as pequenas rotinas precisassem de um toque de solenidade. Cada coisa em seu lugar, não por necessidade de ordem, mas pelo prazer de poder decidir onde tudo deve ficar. O apartamento ainda está longe de ficar pronto, mas de algum modo já parece meu, e por agora isso basta. Minha arrumação só se interrompe quando uma das caixas cai por acidente. Algumas fotos antigas se espalham pelo chão. A cena me mobiliza por um longo instante, até eu decidir o que fazer com elas. O mesmo que eu gostaria de fazer com tudo o que está dentro daquelas caixas. Já é tarde quando vou ao terraço. Costumo ir para lá quando sinto que a noite exige um gesto que a encerre. Levo comigo as fotos em uma mão e a garrafa de vinho na outra. A chuva ainda cai fina, quase sem fazer barulho, mas sua presença muda tudo. Um véu cinza e úmido que encobre a paisagem, tornando o ar mais denso, mais frio. Frio demais para o final do verão, perfeito para o que está por vir. Me sento na cadeira de madeira ao lado da lareira de chão e acendo o fogo. A primeira labareda corta a noite com uma familiaridade quase dolorosa, como se a solidão das fogueiras à beira-mar das minhas viagens mais recentes tivesse sido apenas uma preparação para esse momento. Dou um gole demorado no vinho antes de iniciar mais um dos meus rituais noturnos. Essas fotos marcam momentos que ocupam um espaço desproporcional dentro de mim, um espaço que agora eu quero de volta. Seguro a primeira foto por um bom tempo, dois rostos bem próximos, tentando parecer alegres. Fico pensando em quantas vezes uma expressão reflete apenas aquilo que o outro espera ver. Ao fundo, um ambiente que um dia conheci bem demais, a estante com livros que nunca li, a xícara esquecida sobre a mesa, o casaco largado sobre a cadeira. Detalhes que dizem mais do que qualquer sorriso nesta imagem. Jogar as fotos no fogo me parece a única coisa possível a se fazer com elas. Reconheço o clichê, mas ainda assim há um certo prazer em ver o papel se curvar e escurecer depressa, até ser totalmente consumido pelas chamas. A garrafa de vinho já está quase no fim quando a última foto vira cinza. Uma a uma, elas se vão, e com elas, uma parte de quem eu fui um dia, ou de quem eu acreditei que era. Esse foi mais um ato de Sob a Mesma Face, e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Esse projeto é independente, feito com bastante carinho, e cada pessoa que acompanha me motiva a continuar. Se quiser ouvir os próximos atos, é só se inscrever no Substack e nas redes sociais. Nos vemos no próximo ato.